Olá, amigos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos ao seu capítulo 25, Buscai e Achareis. É um capítulo muito interessante quando pensamos sobre a inteligência, o amor, a habilidade de Jesus ao transmitir conceitos tão complexos de forma tão fácil, tão interessante, né? Eu vou ler uma pequena passagem que está em Mateus. Na verdade, eu gosto mais a de que está em Lucas, porque ela é mais completa, porque ela tem 3 ou 4 frases anteriores que contextualizam melhor. Mas eu volto aqui depois para explicar isso. E Kardec, então, nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, intitulou essas passagens como Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Olha que coisa interessante. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então ele inicia assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pediram? Bom, queridos amigos, isso aqui é física quântica pura. Se fôssemos falar sobre isso hoje, talvez numa casa espírita, seríamos até mal vistos, banidos e escorraçados se fôssemos falar a respeito das leis de atração, da lei de amor e justiça. Todas as leis que Allan Kardec colocou para nós lá, no livro dos Espíritos, as leis morais. Então, tudo isso que está aqui resume com palavras, com uma história. Essa história, como eu disse em Lucas, ela começa da seguinte forma, né? Aparece alguém à noite, né? A casa do vizinho, por exemplo, já está fechada e aparece alguém à noite, bate lá porque estava recebendo convidados, mas não tinha o que oferecer. Então ele vai ao vizinho, ao amigo, tentar buscar recursos, pães, para oferecer aos que acabaram de chegar. E aí tem toda uma história, né? Porque o vizinho não quer se levantar, já é noite, a casa já está fechada, mas o amigo inoportuno insiste. Então vamos lá. O que é? Olha a parábola. Pedi e se vos dará. Quando nós normalmente estamos em prece, muitas vezes a gente faz pedidos. Senhor, eu gostaria disso. Senhor, por favor, me ajuda naquilo. É um pedido verbal, é um pedido mental. Geralmente a gente lança e deixa para lá. Mas aí Jesus vem e diz assim: Pedi se vos dará. Buscai e achareis. O que é buscar? É realizar um esforço pessoal. Eu não só pedi, como eu estou buscando, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte. Eu não só lancei o pedido, mas eu estou buscando. Para contribuir para que aquilo que eu desejo ocorra, eu estou no esforço. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. O que é bater na porta? É insistir. Insistir. Quando nós queremos alguma coisa, a gente não pode apenas querer. Nós precisamos realizar o esforço para aquilo se tornar uma realidade. É assim, ó. Ação,
Pensamento mais ação, realização. Pensamento e falta de ação é frustração. Então, pedi se vos dará. Você pede, você quer, você plasmou algo, você deseja algo. Buscar e achar. Buscar é o ato de você dar a sua parte. Então, agora que eu quero isso, eu vou fazer o esforço, eu vou fazer o trabalho, eu vou me movimentar para que aquilo que eu desejo possa e venha a acontecer. E continuo, né? Batei a porta e se vos abrirá. O bater é insistir, é continuar, é ser perseverante, porque às vezes a pessoa começa, mas no primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira barreira, ela desiste. Então, é insistência maior. Não basta pedir, portanto. Pedir e esquecer. Esquecer, no sentido de largar é confiar. Mas esquecer é anular o pedido. O universo sempre nos oferece aquilo que a gente lança, aquilo que a gente pede. Quando a pessoa diz eu não consigo, cortou. Está cortada a energia para que aquilo possa acontecer. Então, a passagem de Lucas, como eu disse, né? Aparece o amigo importuno, né, que pede, recebe a negação, o vizinho não queria ajudar, já estava dormindo, deitado, mas ele não desiste e insiste até obter o que deseja. Esse é o ensinamento deste capítulo aqui, capítulo 25. Não basta pedir e esquecer. É indispensável mentalizar com insistência, batendo na mesma tecla, com pertinaz, constância, concentrando-se no que se deseja, sem duvidar, sem hesitar, sem mudar. Poucos de nós conseguem fazer isso. E aí, na verdade, Deus tem muito mais vontade de nos dar do que nós de receber. Essa é que é a verdade. Porque Deus é generoso. Deus é muito generoso. E Ele sabe das nossas necessidades, porque Ele está instalado dentro de nós, dentro da nossa consciência. Agora, tudo que vem a nós tem que vir por um processo de digamos, justiça, equilíbrio, né? Merecimento. Porque muitas vezes as pessoas pedem, tal como crianças. Pai, eu posso fazer isso? Mãe, eu posso fazer aquilo? A criança está pedindo um absurdo. Se a mãe ou o pai concordassem, levariam a criança, ao jovem, ao adolescente a um risco, a um problema, até alguma situação mais grave. Então, muitas vezes, o pai e a mãe precisam dizer não. Agora não. Quando você crescer, quando você tiver 18 anos. Eu posso usar o seu automóvel? Não. Quando você crescer, você vai entrar na autoescola, né? Aprender a dirigir de forma adequada. Aí você vai obter a sua licença para conduzir. E aí a gente discute se você vai poder usar o automóvel. Agora, nem pensar. E muitas vezes, quando nós nos dirigimos a Deus, a gente se dirige a Ele pedindo coisas tais como crianças, que não têm compreensão. Ou seja, se aquele pedido fosse atendido naquele momento, aquilo poderia representar para nós dor, problema, perigo, ou até coisas mais graves. Então, no fundo, todo esse processo de buscar e achar, pedir, é assim, né? O nosso nível de autoconhecimento é pequeno, quase nenhum. A gente investe muito tempo em observar, criticar, analisar os outros. Essa viagem íntima, em geral, ela é adiada, às vezes, ao longo da existência inteira.
Nós não queremos fazer isso. Então, eu acho que nós teríamos que ter um autoconhecimento honesto, verdadeiro, assim, isso aqui em mim é positivo, é bom, é forte. Isso aqui, infelizmente, ainda não. Eu preciso aprender, eu preciso desenvolver. Aqui eu sou bem resolvido, aqui eu sou mal resolvido. Segundo passo, né? Já que eu me conheço, agora eu vou pensar qual é a minha proposta nesta existência. Do que estava composto o meu planejamento reencarnatório? Eu vim aqui, nesta existência, desenvolver, aprender ou me livrar do quê? Então, autoconhecimento, né? Compreensão do sentido da vida e do planejamento reencarnatório. Por que eu estou naquele contexto? Por que eu nasci naquele sexo, naquela família, naquele ambiente, naquele país, naquelas condições sociais, emocionais? Eu estou ali envolvido naquele contexto porque Deus é bom e justo e Ele vai me colocar sempre no melhor ambiente para o meu progresso, mesmo que seja um ambiente caótico. Né? Tem gente que nasce filho de alguém que é usuário de drogas, nasce no meio de uma guerra, nasce num lugar onde só existe ignorância. Tudo tem uma razão de ser. Qual é a razão? Progresso daquele espírito que está encarnando naquele momento. Naquele local, naquele ambiente, ele pode realizar a sua proposta. Terceiro item. Já que eu me conheço e eu sei por que eu estou aqui, agora eu sei o que pedir. Agora eu sei o que eu preciso. Então, eu vou pensar sempre, pedir sempre o que me possa ser útil para o meu progresso, para o meu desenvolvimento, algo que seja positivo. Muitas vezes a gente pede a fortuna, aquilo poderia ser a nossa derrota. Se eu já não sei lidar bem com as coisas materiais e de repente eu recebo uma fortuna, eu provavelmente vou meter os pés pelas mãos, eu vou me perder, eu vou aprofundar a minha crise, a minha dificuldade. Então, quando eu peço isso, eu estou pedindo algo que no fundo vai me fazer mal, não vai me auxiliar, vai me atrapalhar. Então, pensamento útil, eu tenho autoconhecimento, eu me conheço, eu sei por que eu encarnei, mais ou menos eu delineio os meus objetivos de vida espiritual, embora na vida física, e agora eu começo a dirigir o meu pensamento para a realização da minha proposta reencarnatória. Pensamento útil, positivo. A partir daí, eu vou usar a vontade, o livre-arbítrio, né? De forma insistente, persistente, para que eu logre, para que eu alcance, realize aquilo que eu vim fazer aqui, nesta presente existência, nessa presente encarnação. É isso que esse capítulo trata inteirinho. E Kardec diz assim no item 3, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalhe e produzirás. Ou seja, não basta pedir. Kardec está deixando muito claro. No item 4 ele diz assim, em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas e etc. e tal. Ele dá um alerta em negrito nesse item 4 aqui, do capítulo 25. Ele diz assim, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, Kardec deixa muito claro que
Essa ideia de ficar fazendo promessa e terceirizar o esforço a Deus, a Jesus, a Maria, ao santo da preferência de cada um, isso é uma infantilidade. Quando se quer uma coisa, a gente pode desejá-la, se ela for boa, for útil, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, isso conclui, digamos, de uma forma ampla, o capítulo, quer dizer, o capítulo não, capítulo 25 dos itens de 1 a 5. E aí, nos itens 6, 7, 8, Kardec denominou observai os pássaros do céu. Aí Kardec diz assim, observai os pássaros do céu, observai os lírios do campo. O que ele diz? Que Deus, em todos os reinos, no reino vegetal, no reino animal, ele provê, de acordo com a necessidade de cada reino, e para nós também. Por isso que ele disse aqui no início, quando o filho pede pão, ele não vai dar pedra. Mas vocês acham que a planta, para vingar, que ela não tem que, quando ela é mergulhada lá no fundo da terra, que ela não tem que fazer um esforço para sair dali, vingar, chegar na superfície, e depois, quando ela crescer, haverão ventos, chuva, calor, frio, escassez. Ela vai ter que fazer o esforço dela se ela um dia quiser se tornar uma grande árvore. O animal, para sobreviver, ele precisa lutar contra as intempéries, contra as forças do meio, animais mais fortes, maiores, mais predadores que ele. Tudo isso faz parte. Então, nós estamos no mesmo contexto. Deus também dá ao homem o necessário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até o ano de 1900, segundo a ONU, a população do planeta girava em torno de 1,6 bilhão de pessoas. Por quê? Porque, considerando a tecnologia da época, os meios de transporte, logística, condições de acondicionamento, armazenamento, etc., eram fracas. Então, a população do planeta, que é controlada em colônias da espiritualidade, controla o censo demográfico, quem desencarna é quem encarna. E eles controlam o volume de pessoas, de espíritos encarnados, de acordo com o que o planeta pode oferecer de recursos. Todos eles, emocionais, energéticos, mas também alimento, casa, remédio. Ou seja, quando encarna uma quantidade de gente, a espiritualidade avaliou que o planeta, naquele momento, oferece recursos para aquilo. E não deixa ir além daquilo. Desde a história que nós conhecemos até 1900, o planeta tinha 1,6 bilhão. Com o advento da tecnologia, do progresso, quando chegou em 1950, 50 anos depois, a população tinha crescido 900 milhões de pessoas. Já estava em 1,6 estava em 2,5 bilhão em 1950. E aí vem o advento do progresso, né? Os aviões, os grandes navios movimentando cargas daqui para o Oriente, do Oriente para cá, etc. Tal, um intercâmbio imenso. A população saiu de 2,5 para 7,5. E hoje já somos mais que 8 bilhões. Por quê? Porque existem hoje condições, recursos, né? Produção de alimento para suportar a presença na superfície do planeta de 8 bilhões de pessoas. Então, Deus já está provendo de acordo com as possibilidades do meio. É assim que funciona. Só que, então ele diz, né, não acumula, e aí vem a passagem, né, observar os pássaros do céu, etc. Tal. No fundo é assim, né, nós estamos falando aqui de... porque a passagem evangélica que ele coloca é: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração.
Bom, aí depois ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes. Bom, essa passagem ela precisa ser contextualizada. Tá? Ela precisa ser contextualizada pelo seguinte: Jesus não falou isso, ele não falou isso genericamente. Kardec, inclusive, diz isso aqui no item 7. Ele vai, vocês querem, veja bem. No fundo, Jesus estava preparando os apóstolos naquele momento que ele iria enviá-los, né, enviá-los para fazer uma jornada de trabalho, aprendizado, quando ele enviou de 2 em 2, os 12 que ele enviou inicialmente. Então, qual era o costume daquela época? Quando chegava um estranho, ele recebia abrigo, ele recebia alimento. Isso hoje seria impossível. Nós não podemos simplesmente ficar assim e dizer: ah, Deus vai mandar comida, Deus vai mandar casa. Não vai acontecer isso. A nossa realidade outra é totalmente diferente. Não podemos interpretar isso, né? Mas dessa forma. E Kardec diz isso aqui com muita clareza. Eu não vou ler a lição porque vocês têm o Evangelho. Nós estamos trazendo a nossa percepção para que vocês, juntando com a informação de Kardec, retirem a essência do texto, né? O que a gente observa nesse item é o seguinte: o essencial não é não ter. Não é errado ter. A pessoa que é rica, mas é uma pessoa rica que oferece condições de trabalho a um montão de gente, que é um bom patrão, que é um patrão justo, que oferece oportunidades. Isso é uma herança, isso é uma riqueza bendita. O problema não é... Jesus não está propondo que a gente não tenha. Ele está dizendo para a gente não se apegar, que é totalmente diferente. E tem gente que tem pouco, mas é altamente apegado. Apegado às coisas da matéria. Jesus ensina que, na verdade, nós não devemos nos preocupar com tudo aquilo que, em geral, a humanidade considera como essencial. O essencial para o espírito é evoluir, é ser melhor. Eu sempre digo isso: quando nós tivermos um mundo de fraternidade, toda criança será ensinada desde pequena que ela está ali numa experiência para se fazer melhor. Se ela lá na frente vai ocupar a profissão A, B ou C, ter muito ou poucos recursos materiais, tanto faz. Ela está ali para uma jornada de aprendizado, evolução, progresso, melhoria. E é isso. Ou seja, o problema não é ter muito, ter pouco. É o apego. A gente concentra tempo demais, esforço demais, energia demais para obter algo que é momentâneo, que geralmente, quando você quer uma coisa, um bem material, você faz aquele esforço enorme. É válido, é lúcido, é um direito seu, mas quando você tem, logo você desanima. Porque todo o esforço era para chegar ali. Será que, se a gente botasse esse mesmo esforço no sentido de corrigir um vício, de corrigir um mau hábito, nós seríamos mais bem-sucedidos. É isso que Jesus tenta nos ensinar aqui, né? E por que acontece isso? Acontece isso porque a gente ainda não entendeu que nós estamos aqui para fazer a jornada de encontro com o nosso Cristo interno. E que as experiências da matéria não deveriam nos desviar desta viagem, desta jornada, deste caminho. E, então, a gente esquece desse encontro com o Cristo interno e
atendemos aos apelos, aos pedidos do ego, da personalidade. Eu esqueço que eu sou um espírito, uma individualidade que precisa evoluir e fazer o seu encontro íntimo com a divindade, e aí eu só alimento aqui a personalidade, uma delas, né? Porque esse espírito já teve muitas existências, ele tem muitas personalidades. Então é essa que sou eu aqui agora, Paulo, e eu vivo para alimentar a vontade e os interesses do Paulo e esqueço os interesses do espírito. Bom, eu não vou conseguir fazer esse encontro, né? Porque o Paulo quer conforto, facilidade, prestígio, sei lá, cada um, vaidade, cada um tem lá as suas recursos. Não é errado tê-los. Eu estou falando aqui, vou repetir. O problema não é esse. O problema é priorizar isso e esquecer o espírito. E no item 8, Kardec deixa isso muito claro quando ele diz assim, ó, reforçando o que eu disse anteriormente. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Ou seja, hoje no planeta existe comida, remédio, roupa, casa, recursos para todos. Se existem grandes desigualdades, elas não são só por força de esforço, estudo, não. O grande problema, eu deixo claro, a doutrina espírita não compartilha dessa ideia desse socialismo sem vergonha que a gente escuta por aí. Por quê? Porque quem se esforça mais, quem trabalha mais, quem sabe mais, tem direito a ter mais. Isso é mérito. E é mérito obtido através de esforço, honestidade, trabalho, estudo e uma série de outras coisas. Então, a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, ele é claro na questão 811 e na 811A. Ele diz que todos esses projetos de socialismo e comunismo são uma quimera, uma utopia, porque os homens são diferentes, eles se esforçam diferentemente, por isso vão merecer diferentemente. Mas ele diz o seguinte: cuidai de eliminar o egoísmo. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte: eu como brasileiro, eu como ser humano, eu me envergonho de saber que um brasileiro qualquer possa de noite dormir com fome. Porque aqui no Brasil tem comida para todo mundo. O que se joga fora ao manusear de forma equivocada alimentos nos mercados, nas quitandinhas, nos grandes distribuições, nas ceasas, etc. e tal, ao longo do país, alimentariam cidades inteiras. É uma vergonha para nós que alguém vá dormir com fome. Então, o que nós precisamos fazer é eliminar os extremos. Não é razoável uma sociedade se dizer avançada, evoluída, quando seus cidadãos passam fome. Quando seus cidadãos têm que dormir na rua. Nós precisamos eliminar os extremos. É isso que existe em nosso lar. Existem recursos básicos para todos, mas quem se esforça mais tem mais. E aí podem até ter uma residência privada para a família. Nós lemos isso em nosso lar. É isso? Então, quando o planeta Terra, mundo de regeneração, coordenar seus projetos a partir de uma sociedade fraterna, não haverá igualdade para todo mundo, porque os homens não são iguais, não se esforçam iguais, não são inteligentes iguais. Então, haverão diferenças sempre, porque isso é mérito. Ninguém mandaria a mim para uma missão igual a de Jesus, eu não tenho capacidade para isso, então vem quem tem capacidade. Ele tem mais capacidade? Ele tem mais recursos. Né? Não se oferece pérolas aos porcos. Jesus deixa claro. E as pessoas não querem entender isso. Então,
fechando nos itens 9, 10 e 11, Jesus diz, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro. Mais uma vez, Jesus já tinha dado claras orientações àquela sua equipe, aos apóstolos, aquele grupo de 12. Tinha equipado eles, não só com o que a gente imagina, mas eles eram iniciados. As pessoas acham que Jesus ficava ali o quê? Conversando com eles, fazendo lanchinho, etc. Não, ele estava convivendo com eles, mas passava para eles ensinamentos que nós nem temos ideia. Jesus já tinha capacitado a eles, dando a eles o poder de curar. Eles estavam com todos os recursos anímico-mediúnicos para realizar prodígios. Antes de mandá-los ao mundo, Jesus os preparou, mental, emocional, espiritualmente, mediunicamente, para ter altas capacidades. Então, quando ele diz para eles não se afadigarem pela posse do ouro e não levar roupa, dinheiro, etc., era também um exercício de fé para eles naquele momento, de enfrentar e acreditar. Né? Então, uma vez que eles já estavam equipados, preparados, orientados com todos os recursos espirituais dos quais eles poderiam necessitar, eles estavam aptos a curar, a afastar obsessores e fazer tudo aquilo que eles fizeram. Então, em cima disso, Jesus disse, não vos afadigueis pela posse do ouro. E, obviamente, naquela época, não é de se estranhar isso, eu já repeti, porque as pessoas, os viajantes no Oriente, eles tinham onde serem, era costume daqueles grupos de acolherem os visitantes, dando-lhes abrigo, alimento, etc. e tal. Então, sabendo disso, foi que Jesus os mandou sem recursos para realizar a tarefa. Bom, pessoal, isso aqui é uma aula de física quântica, né? Todo processo mental. Veja bem, quando você convida uma pessoa, quando você, às vezes, tem a oportunidade de comprar um terreno. O terreno tem lá, hoje ele está meio cheio de mato, tem umas árvores, tem um aclive, um declive. Você olha para aquilo, você não vê nada. Você não vê nada. Aí você chama um arquiteto ou alguém que sabe. Ele não olha para aquilo como um morro cheio de mato jogado. Ele olha para aquilo e imagina toda uma ambiência, todo um paisagismo, onde a casa vai ficar localizada, o tipo de casa, o que ele vai colocar. Então, ele primeiro precisa plasmar aquilo, visualizar naquele local, né? Ele vai visualizar, depois ele vai projetar aquilo no papel, vai mostrar a você, se você aprovar e tiver recursos, você vai mandar produzir aquilo, não é? E aquilo vai se tornar concreto. De repente você olha, daquele morro lá cheio de mato e árvores, de repente tem ali uma propriedade com jardins, plantas, flores, uma linda casa, com todas aquelas coisas. Então, para que uma coisa se torne materialmente, fisicamente construída, primeiro ela precisa ser plasmada. É isso que Jesus diz aqui. E, basicamente, nós deveríamos plasmar a nós mesmos seres superiores. Muita paz, reflitamos.